Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Prova Final. Este programa é uma parceria da Rede de Ensino Luiz Flávio Gomes e da TV Justiça. Meu nome é Alexandre Maza, eu sou professor de Direito Administrativo e o programa de hoje está dividido em 3 blocos. No primeiro bloco, o tema do dia. Eu vou falar sobre espécies de desapropriação. No segundo bloco, pergunte ao professor. Eu quero responder dúvidas suas e de nossos telespectadores sobre as questões mais importantes do assunto do dia. E no terceiro bloco, o X da questão. Nós vamos ver exatamente como o tema cai na hora da prova. Se perguntassem para você sobre a possibilidade de desapropriação para a reforma agrária de pequenas propriedades rurais, o que você responderia? Não perca a solução dessa questão nos próximos blocos e seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Prova Final. E aí, pequenas propriedades rurais podem ou não ser desapropriadas para a reforma agrária? A resposta a essa e tantas outras questões nós veremos neste primeiro bloco do tema do dia. Você sabe que a desapropriação é um procedimento administrativo pelo qual o Estado transforma compulsoriamente uma propriedade privada em propriedade pública. A desapropriação difere de outros instrumentos estatais de intervenção na propriedade privada, justamente pelo fato de implicar em uma alteração de propriedade. Na desapropriação, o bem muda de dono, passa do domínio privado ao domínio público. Muito bem. A característica fundamental da desapropriação é que representa uma forma originária de aquisição da propriedade. Isto quer dizer que quando o bem ingressa no domínio público, esse bem se liberta de quaisquer ônus que o atinjam. Se o imóvel, por exemplo, era objeto de uma hipoteca, sendo desapropriado, a hipoteca desaparece e o crédito da instituição financeira, por exemplo, se subroga no valor da indenização. Todos os direitos de credores que tinham como garantia o bem expropriado, esses direitos se subrogam no valor da indenização. Hoje eu quero tratar detidamente do tema espécies de desapropriação. O direito brasileiro prevê inúmeras modalidades expropriatórias. Esse tema é um tema muito recorrente em provas da OAB e em concursos públicos, daí a necessidade de nós tratarmos com um pouquinho mais de detalhe. O poder expropriante que incumbe ao Estado tem previsão direta na Constituição Federal. Está lá no artigo 5º, inciso 24 do texto de 88. O artigo 5º, inciso 24, afirma que a desapropriação pode encontrar 3 fundamentos diferentes. Existe a desapropriação por interesse social, a desapropriação por utilidade pública e a desapropriação por necessidade pública. Quando a desapropriação é por necessidade, o Estado precisa urgentemente do bem expropriado. Na desapropriação por necessidade pública, a aquisição do bem é indispensável, é emergencial, é urgente. Imagine, por exemplo, a necessidade de desapropriar armamento para reagir a uma invasão estrangeira no território nacional. O interesse público não pode esperar, então a transferência de propriedade é uma transferência urgente. Na desapropriação por utilidade pública não há esse caráter emergencial. Na desapropriação por utilidade pública não é indispensável a aquisição do bem, mas é conveniente, é oportuna essa aquisição. E no interesse social,
Nas desapropriações fundamentadas em interesse social, o caráter fundamental é um caráter punitivo. Na desapropriação por interesse social, há uma pena, uma sanção aplicada ao proprietário que descumpre a função social de seu imóvel. São desapropriações por interesse social, a desapropriação feita pela União para fins de reforma agrária e a desapropriação feita pelo município para fins de política urbana. Desapropriação para reforma agrária e desapropriação municipal urbanística são as duas desapropriações brasileiras por interesse social. As espécies de desapropriação, além desses três fundamentos, as espécies atualmente existentes no direito brasileiro são as seguintes. Número 1, desapropriação para reforma agrária. Sobre desapropriação para reforma agrária, tem que saber um monte de coisa para a prova. O fundamento da desapropriação para reforma agrária é o artigo 182 da Constituição. Bem, desapropriação para reforma agrária é de competência da União. Só a União pode desapropriar um imóvel rural com essa finalidade. Cuidado, hein? Tem muita gente que acaba guardando a informação pela metade. A pessoa guarda assim, só a União pode desapropriar imóvel rural. Não é isso, não é verdade. Só a União pode desapropriar imóvel rural para fins de reforma agrária. Nada impede que estados, Distrito Federal e municípios desapropriem imóveis rurais com fundamento na utilidade pública, necessidade pública, para a instalação de um serviço, realização de uma obra. Não há restrição quanto a isso. Agora, desapropriar para fins de reforma agrária é só a União. A desapropriação para a reforma agrária recai sobre imóveis rurais que descumpram a função social. Importante saber isso. Como que eu identifico se o imóvel é rural ou urbano? Como que eu faço para saber se um imóvel está sujeito à desapropriação federal para fins de reforma agrária por ser rural ou à desapropriação municipal para política urbana, se ele for um imóvel urbano? A diferença entre imóvel rural e imóvel urbano varia de um ramo para outro. Como, segundo a doutrina, os ramos do direito criam as suas próprias realidades, nada impede que um imóvel seja rural para um ramo e urbano para outro. Não há nenhum empecilho a que isso aconteça. Bem, o direito administrativo, para diferenciar um imóvel rural de um imóvel urbano, emprega basicamente o critério da destinação. O que importa é o uso dado ao bem e não a localização. Cuidado, hein? Porque não é o mesmo critério usado pelo direito tributário. O direito tributário tem interesse também em diferenciar imóveis rurais e urbanos para fins de tributação. Porque o imóvel rural paga imposto para a União, ITR, e o imóvel urbano paga imposto para o município, IPTU. Só que, com base no artigo 32 do CTN, o direito tributário emprega o critério da localização. Importa saber onde o imóvel está situado para definir se ele paga IPTU ou ITR. Se ele estiver localizado em uma área rural, pagará imposto para a União. Se ele estiver localizado em uma área urbana, pagará imposto IPTU para o município. O direito tributário usa o critério da localização. E o administrativo? O administrativo não. O direito administrativo usa o critério da destinação. Mesmo que o imóvel esteja localizado em uma área urbana, em um centro da cidade, em uma área de grande concentração demográfica, se a finalidade for uma finalidade rural, se for um terreno, por exemplo, usado apenas